A leitura da noite do Evangelho é a parábola do semeador. Está em Mateus 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira do mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. De muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra parte caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, e 100 por 60 e 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Parábola do semeador, né? Tem uma parábola riquíssima de conhecimento que revela a didática de Jesus, de que forma ele trazia conhecimento para aquele povo, usando exemplos simples, agrícolas, pastoris, exemplos da realidade daquele povo. Então, ele, sentado numa barca, enquanto o povo ficava à beira-mar, ele disse essa parábola. E concluiu a parábola dizendo: aqueles que tiverem ouvidos para ouvir, ouçam. Ele costumava usar muito essa. Então, ele tinha sempre essa metodologia de trazer uma fábula, uma história simples, mas rica de um conhecimento oculto, transformador. Que talvez se as pessoas, se a grande maioria entendesse aquilo, a missão dele teria sido chegado ao fim rapidinho, porque ia mexer com o interesse de muita gente, ia mexer com o establishment, né? Com aquilo que estava estabelecido, com a política. Então ele não podia simplesmente libertar as pessoas tinham que continuar escravas, presas ainda ao jugo dos romanos. Então ele teve que tomar muito cuidado para ensinar, por isso ele falava muito através de parábolas. E essa parábola, ela fala basicamente sobre a fé. Porque ele usa o exemplo do semeador, das sementes e do sol. Então, esses três elementos na parábola. Como se o semeador fosse aqueles que, como nós aqui, ou qualquer outro espaço, qualquer outro, enfim, qualquer outro que esteja falando de coisas de teor elevado, ele passa a ser um semeador. E a semente é a palavra dessa pessoa, o ensinamento dessa pessoa. E o solo é o coração de cada um. Então, no primeiro momento, esse semeador saiu para semear e algumas sementes caíram no caminho. E essas sementes foram comidas pelos pássaros. Mais adiante, caíram outras sementes no solo rochoso, como aquele solo da Palestina, aquele solo rude, né? Aquele solo de difícil plantio. Então, ele caiu no meio, nesse solo seco e pedregoso, e essas sementes começaram a querer prosperar, mas o sol as queimou.
Depois, num outro momento, as sementes caíram, também havia um espinho naquela região, muitas ervas daninhas. E essas sementes caíram nesse solo e começaram a crescer, mas foram sufocadas pelos espinhos. E, finalmente, essas sementes caíram em solo fértil. E quando caíram no solo fértil, elas produziram 100%, 60% e 30%. Ah, você veio chamar alguém? Imagina. Então, esse solo das sementes que caem no caminho e são comidas pelos pássaros, os pássaros, segundo Jesus, porque o próprio Jesus explica a parábola para os seus discípulos. Ela não explica para o povo, porque sabe que o povo ainda não está preparado para ouvir isso. Seria dar pérolas aos porcos, dar coisas sagradas aos cães, como ele usa essa expressão nas próprias escrituras. Então, ele não disse isso para o povo, ele fez essas explicações para os iniciados que estavam com ele, com seus discípulos. Ele disse, olha, essas aves que comem representam o mal do mundo. Demônio, diabo, dei o nome que vocês quiserem. Mas o mundo ele tem uma predominância do mal, uma ascendência muito grande sobre o mundo. Então, embora a gente caiam essas sementes, a gente tenta chegar com uma semente para uma pessoa assim, vai ser impossível. Outras vão cair num solo que elas até vão tentar prosperar, num solo pedregoso. Só que como a pessoa não tem raízes, esse coração, essa semente, ela não encontra meio de criar raízes ali, ela acaba sendo queimada pelo sol, que representa o mundo. Mesma coisa. E num outro momento, essa semente cai num solo até bom, mas cheio de espinhos, de ervas daninhas. Então a coisa começa a crescer, mas os espinhos sufocam e matam essa. Esses espinhos representam as pessoas que tentam mudar, as pessoas que têm acesso a um conhecimento de teor elevado, a verdade, porque essas sementes são a representação da verdade. As pessoas têm acesso à verdade, ao que é o caminho certo e o caminho errado. A gente está o tempo todo sendo alertado. A gente tem noção disso, a gente tem os nossos insights também de que estamos no caminho errado, de que estamos fazendo as coisas erradas. Então, isso, embora a gente tenha essas noções e a coisa começa a querer crescer dentro da gente um sentimento de mudança, um ajuste na nossa postura, no nosso comportamento, esses espinhos que representam as seduções do mundo, as coisas que a gente acaba dando mais importante, que são muito mais relevantes para a gente, acabam sufocando essa transformação que é tão necessária. Seduzidos pelos desejos e pelas ilusões do mundo, nós impedimos que floresça em nós um novo ser. E, por fim, encontra um solo fértil. O solo fértil é aquele que a pessoa ouve, que essa semente chega no coração dessa pessoa, e quando chega no coração dessa pessoa, ela dá todo o crédito àquilo, aquilo faz todo sentido para ela abraça aquela causa transformadora, ela aceita as injunções de mudança, de comportamento, de postura, de se relacionar com o outro, com o mundo, consigo mesmo de uma forma mais elevada. Ela começa a tirar a importância das coisas que sempre a arrastaram por um caminho de sofrimento, de infortúnios e de tristeza. Ela abre mão de tudo isso e se concentra em melhorar-se. Isso é tão positivo na vida dela que a vida dela começa a frutificar coisas boas.
aí é onde surgem as conquistas, a prosperidade, sabe? A paz, a harmonia com o mundo, com as pessoas, um sentimento de grandeza, um sentimento de uma consciência tranquila. Tudo isso só é possível porque a pessoa aceitou essa palavra. E por fim, Jesus diz: quem tiver ouvido para ouvir, que ouça. Eu lembro da fábula do leão e do tigre. Desculpem, do burro e do tigre. Que o burro dizia assim: veja que grama azul maravilhosa. O tigre: como grama azul, burro? Essa grama não é azul, a grama é verde. Não, estou convicto de que a grama é azul. Tenho certeza que a grama é azul. Você está enganado. E começa aquela discussão de um lado, de outro lado, de outro lado. Chega o rei da selva e fala: o que está acontecendo aqui? Que discussão é essa? O burro se adianta e diz: ó, majestade, estou dizendo para o tigre que a grama é azul e ele não quer concordar. E aí o leão diz: parabéns, você está certo. Quanto a você, tigre, você será punido e ficará 1 mês em silêncio, sem poder dizer nada. Aí o burro eufórico estufou o peito e saiu todo orgulhoso de ter ganhado a contenda. Mas o tigre, abalado, chegou: majestade, nós dois sabemos que a grama é verde. Por que você me impôs essa punição e deu razão ao burro? Eu não te impus essa condição por você estar errado quanto à cor da grama. Eu te impus essa punição por você estar discutindo com um burro. Então é isso, às vezes a gente gasta uma energia desnecessária querendo levar ensinamentos, falar de coisas elevadas com pessoas que não estão preparadas para isso, não têm ouvidos para ouvir isso, não têm condições de entender isso. É o mesmo que dar pérolas aos porcos. Eles vão pisotear e vão avançar em cima de você aí, por se sentirem talvez agredidos. Então Jesus ele usava da simplicidade. Porque as pessoas sábias e iluminadas, elas têm de dizer de forma simples, com poucas palavras, tratar de coisas gigantescas e profundas, preciosas. Essa é a diferença do sábio para o intelectual. O intelectual ele precisa de muitas palavras, de muitos termos técnicos, de muitas investigações, enfim, teorias, para dizer, às vezes, um negócio desse tamanho. Porque o intelectual é vítima do intelecto. O intelecto é apenas um campo que todos nós temos, precisamos dele para a execução da nossa missão na Terra, ele é útil. Mas se nós vivermos só em função do intelecto e não desenvolver a consciência, e não desenvolver a capacidade de observar, de sentir, de trabalhar a nossa percepção, o sentimento, de não nos observarmos, se nós vivermos apenas reféns do racional, a gente vai ter uma vida onde não iremos desenvolver absolutamente nada de relevante para o nosso avanço. Porque o que a gente precisa desenvolver são as nossas virtudes. São as coisas que vão nos tornar melhores. Desenvolver a nossa humildade. Desenvolver a nossa coragem, a nossa fé, a nossa confiança.
a nossa alegria. Desenvolver alegria é a coisa mais simples do mundo, gente. As pessoas sofrem, vivem tristes, depressivas, com uma série de coisas, em função da sua insatisfação, ou consigo mesma, ou insatisfação com o mundo. Por isso elas são tristes. Quando não existe insatisfação, ela torna-se alegre naturalmente. Mas como é que eu vou me livrar dessa insatisfação e tornar-me satisfeito? Aí que está o pulo do gato. Através de uma coisa simples, que é a aceitação. Aceitação não é coisa para gente boba, para gente acomodada. É coisa para gente inteligente, os grandes sábios. Quando você passa a aceitar a vida como ela é, aceitar as coisas como elas são, as pessoas com as quais você convive, o lugar onde você mora, o lugar onde você trabalha, a roupa que você veste, se está chovendo, se está com sol, se está frio, se está calor, você aceita tudo, agradece a Deus. Quando você transforma tudo isso numa graça de Deus, você torna-se uma pessoa satisfeita. E uma vez satisfeita, surge alegria. Não tem que tomar remédio mais, não tem que procurar mais doutor, mais médico, pai de santo, nem vão querer vir aqui mais. Porque lugares como esse, consultórios, terapêuticas múltiplas que existem por aí, são para gente triste, para gente insatisfeita. E nós somos culpados pela nossa tristeza e pela nossa insatisfação. Porque a gente vive num mundo que não existe, num mundo de sonhos, num mundo que a gente idealizou, num mundo ideal. A gente não vive no mundo real. Esse é o problema. Viver no mundo real é aceitar a realidade. É que aceita o momento que você está vivendo, use as ferramentas que você tem e faça o que você pode. A vida é só isso, não tem segredo. Agora, não adianta você estar aqui querendo estar em outro lugar. Estar com determinadas ferramentas e querer outras. E querer também fazer o que não pode, que não está no seu alcance. Não funciona assim. Isso é rebeldia. Isso é dizer para o universo, você está errado. Você me deu tudo errado. Você não me deu as coisas que eu preciso. Não é isso que eu mereço. Como se você pudesse avaliar o que é melhor para si mesmo. Como se você tivesse noção dos instrumentos necessários, da experiência necessária para o teu crescimento. Você não tem. Você só tem sonhos. Então, o desenvolvimento da consciência passa por uma reconciliação com a realidade. Uma pessoa realizada é uma pessoa que encontrou o real. Real, realização, realizado, realidade, todos têm a mesma palavra radical, que é o real. Só que a gente não vive assim, a gente vive entorpecido por ilusões, por enredos mentais, por sonhos. E a vida não quer nem saber. Ela não está nem um pouco preocupada com aqueles que não querem acordar, quer continuar dormindo. Você vai continuar dormindo. Você vai continuar sofrendo. Você vai continuar vivendo angustiado, depressivo, triste, porque você é rebelde. Você não quer olhar para a realidade. Você quer se refugiar num mundo que não existe.
ou do futuro, ou num mundo idealizado por você, e se nega a olhar para aquilo que faz sentido. São palavras de mais um semeador. Se isso faz sentido para vocês, se isso vai prosperar dentro de cada um, já não é para o semeador. Aí depende do solo, que é o coração de cada um. Tá bom?